Fala pessoal, então, para poder continuar os nossos vídeos do capítulo 4 do Evangelho de João, estamos no momento que, após a mulher samaritana ter se impressionado com o que Jesus disse a ela, e ela foi até a cidade de Sicar, naquela região do centro comercial de Sicar, né? A parte mais urbanizada, digamos assim, e foi chamar aqueles homens para que viessem ver se aquele era realmente o Cristo. E enquanto isso, Jesus conversava com seus discípulos, porque os discípulos tinham ido à cidade, não é? Fazer aquelas compras de alimentos, e eles chegaram, trouxeram alimentos e disse: Mestre, come. E porque Jesus, é dito na Bíblia que eles imploraram que Jesus comesse, porque provavelmente Jesus já estava sem comer há um tempo. Só que Jesus disse: uma comida tem para comer que vós não conheceis. Só que os discípulos pensaram: poxa, será que trouxeram comida para ele enquanto nós fomos lá comprar? Enquanto nós fomos comprar comida? Mas na verdade não era da comida física, que enche a barriga, que Jesus estava falando, mas sim da comida que nutre, alimenta o espírito. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então isso aqui é importante. E Jesus disse que a comida dele, o que alimenta o espírito dele, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque o que nós dizemos que é o alimento espiritual é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós já vimos que é o próprio Jesus, o Verbo, a palavra de Deus, o caminho verdadeiro, né? Então, quando o caminho verdadeiro é fazer a vontade do Pai, que é Jesus. Então, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nessa de realizar a obra, é demonstrar uma atitude de amor pelo próximo, querendo conquistar almas para o reino dos céus. Aí Jesus entrou, falando de obra, entrou numa analogia, numa comparação com a ceifa, né? A ceifa e os ceifeiros. Então ele disse: vós não dizeis que estamos há 4 meses, nós temos 4 meses até a ceifa? Porém, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quem conhece o Manual do Arauto reconhece essa parte aqui, né? Porque quem conhece o Manual do Baixo do Arauto consegue perceber essa parte aqui, fala sobre o hino e de pregar, né? Fala sobre essa parte aqui, que erguei os olhos para ver, porque já é tempo de ceifar, ou seja, já branquejam, os campos já branquejam para a ceifa, já é hora de ceifar, já estão florescendo, já estão tendo os frutos para ceifar. Jesus disse que o ceifeiro, ele desde agora, já recebe a recompensa. Qual é a recompensa do ceifeiro? Em Mateus, Jesus disse que é aquele galardão nos céus, os tesouros ajuntados nos céus que a traça, nem o ferrugem corrói, nem os ladrões minam e roubam. Então, Jesus disse que os ceifeiros recebem desde já a sua recompensa. E ele entesoura o seu fruto para a vida eterna. Exatamente, ele junta o seu tesouro para a vida eterna. E naquele momento, quando acontece isso, se alegra tanto o semeador quanto o ceifeiro. Ou seja, o ceifeiro era os discípulos que iriam fazer essa ceifa e acolher os frutos de quem já semeou. Quem foram essas pessoas que já semearam? Essas pessoas eu vou falar nos próximos versículos, eu vou falar com vocês. Como Jesus disse, um é o semeador e o outro é o ceifeiro, porque eram diferentes. Jesus disse: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Então, por que Jesus fala que iria tanto o semeador quanto o ceifeiro se alegrar? Porque eram pessoas diferentes. Os discípulos iriam ser as pessoas que iriam apenas
ceifar, porque outras pessoas prepararam o caminho. Os profetas do Antigo Testamento, João Batista e o próprio Jesus são os semeadores, as pessoas que estavam semeando, estavam fazendo o início do trabalho para que ele fosse continuado e feita a parte final, que era dar o testemunho da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, por isso que os discípulos seriam esses ceifeiros e eles entrariam no trabalho que alguém já teria começado. Então, pessoal, esse é a parte da Seara e os ceifeiros do capítulo 4 do Evangelho de João, e vamos para o próximo subtítulo.